oficialmente sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso 11º encontro da My Hotels Academy. Esse encontro acontece todas as terças-feiras às 14 horas e a partir da próxima semana provavelmente vamos mudar oficialmente para as 19 horas. É um encontro que é exclusivo para gestores hoteleiros e donos de hotéis que estão aí buscando desenvolver a sua gestão para transformar a sua equipe em times engajados, com baixo turnover e que realmente fidelizam os hóspedes e conseguem elevar os resultados do hotel e você, consequentemente, se destacar, né, e acelerar a sua carreira dentro da hotelaria. Então, se você é gerente, coordenador, supervisor de alguma área dentro do hotel, essa aula é para você. Eu vou começar me apresentando para quem ainda não me conhece, que está aqui nessa aula pela primeira vez ou assistindo depois gravado também pela primeira vez. Meu nome é Maíra Tomé, eu sou fundadora da My Hotels Academy, eu sou especialista em liderança e gestão de pessoas. Eu tenho uma trajetória de mais de 15 anos dentro da hotelaria de luxo, com passagens por marcas como Four Seasons, o Ritz-Carlton, o Sofitel, o Trump Hotels, que eu fiz a abertura, Copacabana Palace, em que eu fui gerente e fui reconhecida entre os melhores líderes pelo Great Place to Work, e foi justamente por conseguir manter a minha equipe engajada, dando os melhores resultados para o hotel e os hóspedes encantados, né? Que é isso que no final das contas a gente quer como resultado da nossa liderança dentro do hotel, né? Eu sou formada em gestão hoteleira pela segunda melhor faculdade do mundo de gestão hoteleira, que é a Le Roche, que é uma faculdade suíça, e aí eu criei um braço da minha empresa para atender especificamente a hotéis, que é o nicho onde eu tenho tanta experiência e eu conheço tão bem. Então, meu objetivo nessa série de encontros que a gente tem aqui é que vocês saiam daqui a cada aula com ferramentas, com práticas prontas para vocês aplicarem ali no dia a dia do hotel já no dia seguinte, tá? Então nada de teoria e de coisas que eu sei que na prática são difíceis de aplicar, porque eu também já tive essa realidade corrida de operação, fez parte da minha vida durante muitos anos e hoje eu trago esse conhecimento justamente para ajudar vocês a otimizar os resultados de vocês, tá? Então é isso, sejam super bem-vindos, é um prazer para mim tocar esse projeto e colaborar com a gestão de vocês, tá bom? Oi Isaac, boa tarde, tudo bom? Tá sumido Isaac, a última aula eu não te vi. Ó, então vamos começar entendendo o que significa, né? Hoje, né, na aula especificamente de hoje, a gente vai aprender como que a gente consegue montar um plano de desenvolvimento que seja para os colaboradores, né? E aí eu falo para cada um mesmo da equipe de vocês, um plano de desenvolvimento que seja eficiente de fato, que seja prático para cada um que faz parte do seu time. Então, nada ali de planos de desenvolvimento mirabolantes, que são super complicados e complexos da gente conseguir aplicar, difíceis de você acompanhar a longo prazo e que, na verdade, acabam trazendo pouco resultado justamente porque as pessoas não conseguem aplicar na prática. Vocês sentem isso? Vocês têm aí planos de desenvolvimento que vocês têm dificuldade de aplicar? Sim. É isso, não é fácil, né? No dia a dia da gente com tanta coisa acontecendo e ainda como que a gente cria um plano de desenvolvimento e acompanha cada um, etc. Então vamos falar um pouquinho disso. Que bom que faz sentido para vocês esse tema. O que significa então a gente realmente desenvolver o time? E eu acho que é muito importante a gente começar falando exatamente sobre isso, porque muitas pessoas acreditam que desenvolver o time significa promover as pessoas do time. E isso é uma crença que é muito perigosa em vários sentidos, tá? Então deixa eu esclarecer aqui um pouquinho. Vamos começar entendendo então que desenvolver as pessoas do time significa, na prática, garantir que elas sempre têm tarefas desafiadoras, ou seja, que tarefas que as tiram da zona de conforto delas e as colocam numa zona que eu chamo de zona de aprendizado, que é bem diferente de ser promovido.
né? A promoção, ela deve sim ocorrer quando a pessoa já demonstra ter desenvolvido uma série de competências, uma série de habilidades que justificam ela ter um cargo maior, né? Uma responsabilidade maior. E aí, eventualmente, obviamente, no processo de desenvolvimento das pessoas, alguns vão se destacar o suficiente para serem promovidos e outros não. Mas independente, é aqui que é o ponto. Independente disso, todos do seu time, todo mundo pode e deve estar se desenvolvendo, independente de se vai ser promovido ou não, tá? Então, pensa ali, por exemplo, nos mensageiros, vamos supor, né? Talvez eles não são todos eles que vão virar supervisores, coordenadores da área e tal. Mas todos eles conseguem, por exemplo, aprender a dominar um processo de upsell, por exemplo, de algum serviço de vocês, seja de um translado, ou seja de algum serviço que vocês tenham no hotel, no spa, de agendar uma massagem, tudo isso vocês conseguem desenvolver, e isso é sim considerado desenvolvimento e impacta diretamente também nos seus resultados. E agora esse exemplo que eu dei nos seus resultados financeiros, né? Mas o que eu quero dizer é que todo mundo da sua equipe pode ser desenvolvido independente de ser promovido, tá? Por que é tão importante vocês terem clareza do que significa isso, de desenvolver o time? Justamente para vocês não criarem essa crença que limita muito o resultado de vocês, de que a gente só desenvolve quem vai ser promovido. Não, todo mundo precisa ser desenvolvido e não apenas aqueles que vocês estão planejando ali dar o próximo passo na carreira, tá? E por que isso? Por que todo mundo precisa ser desenvolvido? Eu vou dar aqui 3 motivos para vocês, e aí depois eu vou falar o como que vocês vão desenvolver todo mundo de uma forma simples. Porque eu falando assim, eu falo, nossa, Maíra, mas eu tenho uma equipe de 50 pessoas, como é que eu vou fazer para desenvolver todo mundo? Calma, eu vou explicar e eu vou dar esse plano de desenvolvimento para vocês, prático, simples de vocês implementarem, que vocês conseguem realmente acompanhar e ver resultados a longo prazo, tá? Mas vamos entender, eu acho que quando a gente entende a importância das coisas que a gente faz com propósito, a gente faz com sentido, a gente faz com foco e determinação. Então, toda aula eu sempre faço questão de justificar e de dar clareza para vocês da importância das coisas que a gente fala aqui. Bom, então vamos lá. Primeiro, por que as pessoas precisam ser desenvolvidas? Todo mundo precisa ser desenvolvido. De forma bem direta, primeiro, porque esse é o seu principal papel como líder. É desenvolver as pessoas para que elas consigam chegar aonde onde elas não chegariam sozinhas, se elas não tivessem a sua liderança. Tá? Então esse é o seu principal papel. E isso também é uma consciência muito importante que eu aproveito para trazer aqui para vocês e que eu acho que muitos líderes hoteleiros não têm. Na hotelaria, eu acho que a gente vai criando a crença de que líder bom é aquele líder que vai para a operação, que bota a mão na massa, que faz acontecer tudo, né? Que se envolve com tudo, que fica ali com o hóspede todos os turnos, etc. E aí eu quero trazer uma analogia aqui para vocês. Imagina que vocês estão fazendo uma viagem de avião e aí o piloto do avião, ele decide ir lá na tripulação e perguntar como que ele pode ajudar, atender as solicitações dos passageiros, ajudar a distribuir as coisas que as pessoas pedem, etc. De alimentação, enfim, o que tiver dos passageiros, né, que estão no voo. Enquanto ele está fazendo isso lá atrás com a tripulação, quem que está pilotando o avião? Ninguém. Né? É exatamente a mesma coisa no hotel. Quando o líder tá na operação, quando vocês estão ali na operação tocando tudo, o avião de vocês está andando meio sem direção, né? Sem estratégia por trás. Então o papel do líder aqui, e é isso que eu queria trazer clareza aqui com esse insight assim, para vocês, é que o papel do líder ele não é fazer as coisas, tá? É garantir que as coisas sejam feitas, não necessariamente por vocês. Então, se você está muito envolvido ali na operação, está muito envolvido no micro, você tem muita dificuldade em geral em tomar decisões mais estratégicas, porque você não consegue ter visão do macro. Porque você está resolvendo o hóspede que está reclamando, o hóspede que está chegando, o grupo que está fazendo check-in.
Claro que de vez em quando você vai sim ter que colocar a mão na operação, é importante que você o faça, que esteja ali do lado da equipe, mas não o dia inteiro, como acontece com 90%, pelo menos, da liderança, né? Não é a realidade aí de vocês? Pode falar. Manda um joinha aí se for a realidade de vocês. Tá todo mundo na operação? Ah, tá. É isso. Ah, agora foi que apareceu pra mim. É difícil, né? Então, a gente precisa conseguir sair, né, desse micro da operação para a gente realmente conseguir se destacar e ter resultados melhores do hotel. É difícil, né, Maria das Dores? É muito difícil. É. O segundo motivo para vocês desenvolverem todas as pessoas é que a motivação, né, o engajamento das pessoas, ele depende disso. Esse sentimento de que a gente está evoluindo, de que a gente está avançando, né, se desenvolvendo ali todos os dias, ele é um pilar, ele é um dos pilares da motivação. Não é o tema daqui de hoje, mas só para vocês saberem, a motivação do ser humano está baseada em 3 pilares, tá? Que é autonomia, excelência, que é exatamente esse sentimento de que a gente está se desenvolvendo, e propósito. Então, o segundo motivo, né, está diretamente ligado a esse segundo pilar da motivação, que é realmente as pessoas terem essa necessidade de se sentirem evoluindo, se sentirem se desenvolvendo ali. É uma necessidade do ser humano para se manter engajado. Então, se você coloca o seu time 100% na zona de conforto, em que ele faz só aquilo que ele já sabe fazer, a tendência é que eles se desmotivem a longo prazo, tá bom? Faz sentido aí para vocês? Show! É isso, tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. A gente precisa desenvolver as pessoas para que elas se mantenham engajadas. Não é só quem a gente quer promover, tá? Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bom? Eu adoro quando vocês abrem a câmera. É tão bom ver a carinha de vocês. Quem puder abrir aí, eu adoro. E o terceiro motivo para vocês desenvolverem as pessoas é que a falta de desenvolvimento, ela leva a muitas promoções equivocadas. Por que eu estou falando isso? Porque é um erro muito comum que eu vejo dos líderes cometendo dentro da hotelaria. Promover pelas competências técnicas do colaborador. E o que eu quero dizer com isso? É muito comum, por exemplo, o recepcionista, o melhor recepcionista que você tem, você promove a supervisor de recepção. Oi, Clarissa, tudo bem? O melhor vendedor, você promove a coordenador ou supervisor, gerente, às vezes, de vendas. Acontece que, se você faz isso sem desenvolver a habilidade da pessoa para estar naquela posição, sem desenvolver a habilidade de liderança daquela pessoa, é como se você estivesse jogando ela na fogueira, gente, para ela se queimar mesmo. Não sei se vocês já passaram por isso vocês mesmos na liderança. Não é fácil. Quando você é promovido do dia para a noite, você nunca liderou ninguém. Normalmente é assim, né? A gente faz uma função muito bem, um belo dia alguém vem e promove a gente tem uma equipe ali para tomar conta. E o que acontece é que muitas pessoas não se dão bem com isso, porque as excelentes habilidades que ela tinha de vender ou de cumprir maravilhosamente bem todos os padrões da recepção não tem nada a ver com as habilidades que ela tem de liderar as pessoas. São coisas completamente diferentes, é uma função completamente diferente, que se você não a preparou, né, não desenvolveu para isso, a chance do seu resultado ser ruim e em poucos meses você ter que demitir essa pessoa, as chances são enormes. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Vocês já promoveram pessoas que depois vocês tiveram que demitir? Que eram excelentes na área que você atuava, e você promove e aquilo começa a dar problemas? Olha lá, o Isaac, entendo muito bem isso. É isso. É isso, né, Isaac? É muito difícil. Então é isso. Por onde, então, que a gente começa, né, a desenvolver o time? Fez sentido essa parte para vocês do porquê desenvolver as pessoas? Aí, o resultado foi
foi frustrante. É muito frustrante, porque a gente deposita uma expectativa naquela pessoa, porque a pessoa é muito boa executando aquela função, e aí você promove e a pessoa se embanana toda, porque ela não tem habilidade de liderança, ela tem habilidade técnica, né? Então a gente precisa desenvolver aquelas pessoas. Pois é, que eu já errei aqui. É isso, não é fácil, tá? Não é fácil, gente, mas estamos num processo. É só de vocês estarem aqui já é um avanço, e essa busca de desenvolvimento, né? Que é muito importante na liderança, a gente buscar conhecimento para fazer melhor. Então é isso. Vou resumir aqui. Primeiro de tudo, por que precisa ser desenvolvido? Porque é o seu papel e todo mundo precisa ser desenvolvido. Esse é o seu papel como líder, não é ir para a operação, é desenvolver as pessoas e garantir que elas conseguem trazer delas, né, vir à tona o melhor delas. O segundo motivo é porque é um pilar da motivação. As pessoas, para se estarem engajadas no seu time, elas precisam sentir que elas estão se desenvolvendo. E o terceiro motivo é para você não promover pessoas equivocadamente e cair nessa falácia de que o melhor supervisor, o melhor gerente, vai ser aquele que é o melhor tecnicamente, porque não vai, na maioria das vezes não vai, tá? Então, como é que a gente começa, de fato, a desenvolver, né? Por onde que a gente começa? O desenvolvimento, ele pode ser feito de inúmeras formas, e todas elas são complementares, tá? Eu não estou descartando aqui nenhuma forma de desenvolvimento. Então, você tem treinamentos, tem feedbacks, tem delegação, tem reuniões, tem você sendo exemplo, você colocando outra pessoa para ser exemplo para ela. Tudo isso são formas super válidas e, idealmente, elas funcionam como uma teia, né? Todas entrelaçadas e contribuindo ali para uma função de desenvolvimento das pessoas, e elas são todas super válidas e têm muito valor. O que eu quero focar aqui hoje é em uma forma de desenvolvimento que eu acredito que muitos de vocês não usam, ou não usam da forma mais apropriada, e acabam desperdiçando muitas oportunidades de desenvolvimento dos colaboradores, e com isso perdem muito engajamento também e acabam tendo um turnover mais alto do que vocês poderiam ter, tá? E essa forma de desenvolvimento, ela é o PDI. O que é um PDI? É um plano de desenvolvimento individual em que você deixa claro para o colaborador o que é esperado dele, né? O que é esperado que ele desenvolva, de acordo com as expectativas que você, como líder, do que o hotel tem sobre ele, e de acordo também com os interesses dele, né? O que ele quer desenvolver, que habilidades ele quer aflorar. Então, esse PDI, ele é montado juntamente com o colaborador. Então, o ideal é que cada membro da sua equipe tenha um PDI feito juntamente com você, e é aqui que começa um erro muito comum, que é os hotéis que fazem PDI, que alguns não fazem, e tem outros que fazem. Os que fazem, em geral, não fazem para todos os colaboradores. Então, já começa aí um erro, porque quando a gente não faz para todos, a gente já sai com uma maior probabilidade de turnover, porque aqueles que não têm o plano de desenvolvimento, é muito mais difícil eles conseguirem ter uma visão de progresso, uma visão de valorização, de desenvolvimento ao longo da jornada deles. E aí, por que muitos hotéis acabam não aplicando o PDI, e quando aplicam de uma forma seletiva, né? Fazem só para aqueles que querem que eles acreditam, né, que vai chegar uma promoção, etc. Porque normalmente os PDIs são montados em sistemas que são altamente complexos, que é difícil de você acompanhar, é difícil de você já montar, já é difícil. Porque tem uma série de habilidades, uma série de competências, aí você tem que mostrar, para cada habilidade que o colaborador desenvolve, você tem que mostrar a métrica, você tem que mostrar né, como que você vai medir aquilo, como que você vai acompanhar aquilo, tem que preencher aquilo, não sei o que, um monte de coisa. Você imagina, já é difícil fazer para um, você imagina fazer para todos. Quem aí passa por isso? Quem já deixou o PDI de lado porque era muito difícil de fazer? Escreve aqui para mim no chat.
Eu já. É isso, Amanda. É muito complicado, às vezes, no dia a dia do hotel, você ter esses PDIs que são extremamente complexos de você implementar, extremamente complexos de você acompanhar. E o que eu quero fazer aqui hoje com vocês e dar para vocês aqui hoje, já passou por isso também, né, Patrícia? Não é fácil, gente. E aí, essa ferramenta que eu vou dar para vocês, ela é super simples de aplicar e de você conseguir montar realmente um plano de desenvolvimento junto com o seu colaborador, que você vai conseguir dar uma visão para ele de desenvolvimento, vai conseguir aumentar o engajamento dele, vai conseguir acompanhar a longo prazo, que é maravilhoso. Então lá vai. A ferramenta que eu vou dar aqui hoje para vocês, para fazerem um PDI, ela se chama Keep Stop Start. Eu já falei dessa ferramenta para vocês em outros contextos, aplicada para outras coisas. Ela é uma ferramenta super versátil, dá para aplicar de 1001 utilidades. Então hoje eu quero trazer ela aqui para vocês como formato de PDI. E como que funciona essa ferramenta aplicada para PDI? Funciona da seguinte forma: você vai se reunir, né, com o colaborador e você vai montar junto com ele esse PDI fazendo da seguinte forma. São 3 colunas, então você vai desenhar 3 colunas. Pode ser num quadro, pode ser num papel, num documento de Word, onde você quiser, tá? Onde for prático. Essas 3 colunas vocês vão preencher juntos. Vai ter a coluna do Keep, a do Stop e a do Start. A do Keep você vai preencher com coisas que o colaborador faz bem, então que ele já executa bem e que você quer incentivá-lo a que ele continue fazendo daquela forma. Então você vai colocar ali no Keep todas as ações que ele manda super bem, que os resultados são bons, que ele se destaca, que é um diferencial daquele colaborador, certo? Na coluna de Stop, você vai colocar todas as coisas que ele faz e que ele deve parar de fazer. Então, por exemplo, se ele não acompanha, por exemplo, o hóspede no quarto e deveria acompanhar, se ele dá indicação incompleta, se ele não preenche um processo ou um formulário completo, se no momento do check-in falta alguma coisa, etc. Coisas que ele está fazendo e que ele deve parar de fazer. E na coluna do Start, são coisas que ele ainda não faz e que ele deve começar a fazer. Então, você pega o que ele... normalmente é assim, né? O que ele deve parar de fazer, você complementa com o que ele deve começar a fazer. Então, olha, isso aqui você está fazendo errado, como que a gente vai começar a fazer? Então, você vai começar a fazer assim. No check-in, você vai ter o checklist. Eu quero que você comece, por exemplo, a usar o nome do hóspede 3 vezes e que você só usa uma atualmente. Isso pode ser um start. Então, é uma ação para ele se desenvolver. Nas indicações do hóspede, quando ele pergunta para você aonde é o spa, em vez de você só apontar onde você vai acompanhá-lo até o spa. Tô dando um exemplo, tá, gente? No restaurante, quando a pessoa pergunta sobre algum prato, você não vai simplesmente ler o que está no menu. Você vai vender aquele prato, explicar os ingredientes, explicar qual a história daquele prato, como surgiu, etc. Então, assim, são vários contextos que você pode colocar como plano de desenvolvimento. Maria, mas eu vou montar 20 coisas? Não. Né? Você vai colocar ali, o ideal é que vocês coloquem poucas ações e ações estratégicas. Então, você vai colocar, vamos supor, começa ali a colocar 3 coisas para ele parar de fazer e 3 coisas para ele começar a fazer. E aí você vai acompanhando isso ao longo do processo. Só de eu falar assim, eu espero que vocês já estejam sentindo um alívio de plano de desenvolvimento. Porque quando vocês param para pensar, todos os colaboradores de vocês têm coisas que eles fazem bem e que vocês querem incentivá-los a continuar fazendo. Então essas você coloca no Keep. Todos eles têm coisas que vocês gostariam que eles parassem de fazer. Vou dar exemplos aqui, por exemplo, comer chiclete durante o turno.
tá atrás do balcão comendo chiclete. Conversar com o colega durante pegar o celular em momentos que o hóspede está próximo do balcão. Coisas desse estilo que você pode colocar ali para ele parar de fazer. E todos eles têm coisas também que você gostaria que eles começassem a fazer, né? Como essas que eu dei de exemplo, acompanhar o hóspede, usar mais vezes o nome, cumprir o padrão X que não está sendo cumprido, etc. Tá? Então, assim, num passe de mágicas, isso é um PDI, gente. É um formato simples, aplicável, que é compatível com a realidade do líder hoteleiro e que eu já usei, funciona, desenvolve, as pessoas gostam, você consegue acompanhar e as pessoas conseguem ver a evolução. Faz sentido para vocês? Show! Não é simples de aplicar, gente? É para sair daqui e aplicar, hein, gente? É fácil, nada de complicado. Tem uns PDIs que eu já vi, cheio de gráficos e cheio de coisa. É lindo, mas na prática é difícil da gente usar. Seria incrível, se funcionasse seria incrível, mas assim, que valor tem se a gente não usa? Que valor tem se a gente não aplica? Né? Então, esse formato aqui, ele é simples e para você aplicar amanhã com a sua equipe, tá? Super simples de fazer. Pontos importantes, aqui que usar. Enquanto eu estava no restaurante, a minha supervisora colocava essa série. É isso. É muito legal, ajuda muito. Quando os pontos importantes para você fazer esse PDI funcionar. Tem alguns pontos aqui que eu acho que são cruciais para você conseguir ter maior produtividade com esse PDI, tá? Primeiro não chama o colaborador e fala, olha, agora vamos sentar aqui e fazer o seu PDI? O que você está fazendo agora que você faz bem? O que você tá... Não é assim. Você vai explicar para ele com antecedência. Então você vai criar lá, pode ser um documento de Word, alguma coisa que ele consiga visualizar, pega um bloco, desenha para ele, explica o que ele tem que fazer. E olha, você vai pensar sobre isso e aí daqui a 3 dias, daqui a 4 dias a gente vai parar para construir o seu plano de desenvolvimento juntos. Mas para isso eu queria que você pensasse sobre esses pontos. O que você hoje faz bem, que você acha que você deve continuar fazendo? O que você tem que parar de fazer, que você faz hoje, que você tem consciência que você precisa parar de fazer? E o que você precisa começar a fazer, que você quer sugerir se desenvolver, coisas que você pode começar a fazer? E você dá alguns exemplos para ele e deixa ele pensar por alguns dias, 2, 3 dias, tá? É o suficiente. Por que eu falo isso? Primeiro porque se você chamar a pessoa, sentar com ela agora sem explicar nada e pedir para ela montar aquilo com você começar a discutir com ela, você vai montar sozinho. Porque ela não teve tempo ainda de refletir sobre aquilo, de pensar sobre os desafios, sobre o que ela quer desenvolver. Foi muito assim, né? De supetão. Então a pessoa acaba se tornando menos produtivo. Então avisem com antecedência para a pessoa ter tempo ali de refletir e trazer coisas que realmente façam sentido para ela, para o hotel, para tudo, tá? Então, isso é importante. Tem que ter, outro ponto crucial, tem que ter um acompanhamento real. Não adianta você fazer uma vez e nunca mais olhar para aquele plano de desenvolvimento, porque senão é tempo que você está perdendo e tempo que o colaborador também está perdendo e vai se sentir frustrado, porque afinal de contas você parou, fez aquilo e depois nunca mais olhou. É pior do que não fazer, quase, tá? Então, se você decidir fazer, é para realmente acompanhar, porque senão acaba gerando uma frustração. E avaliem também as ações que vocês estão colocando, garantam que elas realmente agregam valor para o que você quer na operação, para os seus resultados e para o colaborador. Faça ele entender o valor daquilo na operação. E um detalhe importante, coloque em prazo para as coisas. Olha, então eu quero que até o nosso próximo encontro sobre o PDI, você tenha essas ações aqui sendo 100% executadas. E eu já vou falar como que vocês vão acompanhar isso, tá? Esse PDI, ele deve ficar registrado num formato simples e de fácil acesso. Então, nada daqueles sistemas complexos, mirabolantes, cheio de senha que só o RH tem, de senha que só não sei quem tem, que as pessoas não sabem, não conseguem acessar, só acessam com você quando estão ali naquele momento.
Não faz sentido. O colaborador ele tem que ter acesso àquele plano que é dele, é individual, né, dele, feito para ele, personalizado para ele. Então, nada de coisas muito complexas. Escolha um formato que funcione para você. E eu sou super da defensora das coisas práticas e que as pessoas conseguem realmente aplicar. Então, documento de Word, planilha de Excel, Notion, para quem usar aí, tem aplicativos que ajudam a gente nisso hoje em dia de forma muito simples. Notion, Trello, enfim, o que for simples, o que você tiver intimidade de aplicativos digitais ou de documentos de Office mesmo, tá? O que fizer sentido para você. O importante é que você tenha fácil acesso e o colaborador também, não seja nada complexo de usar, tá? Não gere nenhum entrave. Não adianta aquela coisa super bonita que ninguém nunca vai usar. No final, quando você olhar para o PDI, olha num termo geral e fala, isso aqui faz sentido? Faz sentido o colaborador desenvolver isso aqui para o hotel? Faz sentido para ele desenvolver isso? É isso que vai ajudá-lo a se tornar um colaborador melhor? Então aquelas ações fazem sentido, tá? Como que a gente vai acompanhar esse PDI e garantir essa evolução constante? Você vai acompanhar mensalmente ou, no máximo, bimestralmente. Como, Maíra? Nas reuniões 1 a 1. Se você quer ter sucesso na sua liderança, uma prática que é fundamental, se vocês não fazem ainda, são sessões 1 a 1 individuais com as pessoas, idealmente no mínimo quinzenais. E aí, você vai pegar uma sessão dessa, mensal ou bimestral, e vai falar, olha, na sessão de hoje a gente vai rever o seu PDI. Vamos ver como que você tá, que dificuldades você tá tendo, o que você quer. Vamos atualizar, né? O que você quer desenvolver mais. Essas aqui já estão rodando, você já tá confortável com elas. Vamos pensar nos próximos passos, etc. E com isso, gente, é incrível. Vocês chegam no final do ano e olham a trajetória, porque aquilo vai ficando tudo registrado, né? No final do ano, quando vocês olham, vocês conseguem ter uma noção clara da evolução daquele colaborador, das coisas que ele não fazia e que hoje ele já faz, das coisas que ele tinha dificuldade que hoje ele não tem mais, das coisas que ele se propôs a fazer e que ele realmente implementou, ou não, né? De onde estão as dificuldades, por que estão as dificuldades. Então, você consegue ter uma visão muito clara daquele desenvolvimento. E, principalmente, não só você consegue ver, mas a pessoa também consegue ver e você consegue reconhecer ali. Então, ela tem esse sentimento de que ela realmente está se desenvolvendo e evoluindo. E isso é muito importante para aquilo que a gente falou no começo, né? Dela se sentir motivada e engajada. Porque, muitas vezes, quando você está na operação, não é fácil. Você fica ali, às vezes, se esforçando para cumprir todos os padrões, se esforçando para implementar o que é solicitado, e a impressão que muitas vezes dá para o colaborador é que ninguém está vendo aquilo. Ninguém está vendo aquele esforço, ninguém está vendo aquela dedicação, e aí desmotiva, eles acabam não fazendo mais, ninguém está vendo mesmo, tanto faz. E não é que tanto faz, é só porque você não reconheceu. Você não foi lá e falou, olha, eu tô vendo o que você tá fazendo, isso aqui tem valor na operação, olha o resultado, olha que bacana, olha como é mais agradável quando você atende dessa forma, cumpre esses padrões, ou é mais eficiente, é mais produtivo. Então, tragam esse acompanhamento, porque isso é um incentivo para esse esforço também, tá? Faz sentido aí, gente? Sim? Boa. Ai, que bom, que delícia. Muito bom. Então é assim que vocês fazem um plano de desenvolvimento. Ficou alguma dúvida dessa parte para alguém? Se ficou dúvida, escreve aí para mim no chat. Ou se ficou claro, escreve claro aí para mim. Show. Ai, que delícia. Então tá. E aí, eu queria dar uma sugestão para vocês aplicarem exatamente essa mesma ferramenta como uma ferramenta de desenvolvimento coletivo. E ela é poderosa. Como assim, Maíra? Né? Como que a gente vai fazer isso numa ferramenta, transformar isso numa ferramenta de desenvolvimento coletivo?
Vocês vão fazer o Keep Stop Start com toda a equipe junta. Gente, é outra coisa agora, tá? São coisas separadas. Então, tem o PDI, que é individual, você vai fazer 1 a 1 com cada colaborador da sua equipe. E agora eu tô sugerindo que vocês peguem a mesma ferramenta e utilizem como desenvolvimento coletivo da equipe inteira. Porque tem coisas que cabem só àquela pessoa e tem coisas que vão ser da equipe toda e que vocês podem discutir ali juntos, certo? Então, como vocês vão fazer isso para a equipe toda? Mesma coisa, reúne a equipe toda e o objetivo é, vocês vão explicar com antecedência, o objetivo é analisar a operação do seu departamento para implementar melhorias. Como que você vai fazer isso na prática? Você vai agendar a reunião, então olha, você vai explicar para os colaboradores, olha, hoje é terça-feira, então sexta-feira a gente vai fazer uma reunião que eu quero ouvir de vocês, como que a gente pode melhorar a nossa operação aqui dentro do nosso departamento. E aí tem 3 coisas que eu queria que vocês pensassem. Tem 3 colunas aqui que eu quero que vocês preencham, no mínimo com 5 ações cada uma. Você dá para cada um. Então, cada um tem que trazer 5 coisas em cada coluna. Por que isso? Para você dar tempo para eles refletirem e participarem de fato de forma ativa, né? Se comprometerem com aquilo, engajarem com aquilo. Então, eles precisam ter tempo de refletir para trazer e ser produtivo. Mais uma vez, se juntar todo mundo agora, saiu daqui e fala, então vamos fazer, junta a equipe toda. Gente, o que vocês acham? Vai ser muito pouco produtivo, tá? Então, agendem, expliquem com antecedência o que vocês esperam, demandem atividade, eu quero que cada um de vocês traga itens para cada coluna, no mínimo 5 itens, sejam específicos mesmo. E detalhem, beleza, agendou, chegou lá no momento, você vai anotando que cada um, você vai montar o que a gente faz hoje que a gente faz bem, o que a gente precisa parar de fazer como equipe, que a gente tem esse hábito e não está funcionando, e o que a gente pode começar a fazer para a gente ter uma operação melhor, um clima melhor, o que vocês sugerem, o que está incomodando? Eu tive uma mentorada que aplicou isso recentemente. Ela aplicou mês passado e a gente teve mentoria semana passada. E aí ela veio me relatar, né, os resultados. Gente, assim, foi um antes e um depois incrível. Eu já fiz isso, eu faço isso em todas as empresas que eu dou consultoria, treinamentos, mentoria, acompanhamento, eu sempre implemento isso. E é um sucesso, é realmente um antes e um depois. Então, ela por exemplo, que ela me relatou semana passada, eles implementaram várias iniciativas super interessantes. Então, tinham processos que ficavam muito perdidos, aí as pessoas pediram checklists dos processos que eles falhavam muitas vezes para ficar ali do lado mesmo do balcão, do lado do computador. Eles pararam com hábitos que eram super improdutivos e que incomodava todo mundo, só que não tinha ainda se conversado sobre isso, como, por exemplo, mandar áudio de mais de 2 minutos, foi barrado. Eles acordaram entre eles que ninguém ia ouvir mais áudios superiores, a pessoa tinha que condensar aquilo em áudios menores. Outro exemplo muito bacana que eu achei foi de não enviar mais áudios com detalhes dos clientes que estavam chegando em áudio de grupo de WhatsApp, porque as informações dos clientes, dos hóspedes, se perdiam. Né? Muita coisa se perdia naquele grupo. Então você manda um áudio ali explicando, falando, daí alguém falou outra coisa por cima e aquilo se perdeu, né? Então eles começaram a concentrar toda a informação realmente no sistema e só avisar. Então isso também foi uma grande melhoria. Então são mudanças que são simples e que têm um resultado muito grande. Né? Eles começaram a centralizar as informações, se tornaram uma equipe automaticamente muito mais produtiva a longo prazo. E você pode repetir isso trimestralmente, semestralmente com a sua equipe, tá? É uma prática muito, muito positiva e muito produtiva, tá? Então eu quero agora amarrar tudo que a gente falou aqui nesse encontro em 3 pontos. Primeiro ponto que a gente falou aqui hoje: desenvolver as pessoas é diferente de promover as pessoas. Então você, como líder, é pago para fazer todo mundo crescer, não só quem vai ser promovido, certo? Então, desenvolvimento é para todo mundo, não é só para 1 ou 2.
Então, esse é o ponto 1. Ponto 2, utilizem o PDI nesse formato Keep, Stop, Start, que é uma forma super simples em que dá rumo para esse desenvolvimento. Você mesmo tem mais clareza de como desenvolver as pessoas e cada um. Te dá uma tranquilidade como líder de você saber que você realmente está desenvolvendo as pessoas e cada um dali está sendo desenvolvido naquilo que precisa. Então, utilizem 3 colunas, ações claras, prazo curto e acompanhamento no 1 a 1, certo? Terceiro ponto, apliquem no individual e apliquem no coletivo, porque você consegue aplicar esse mesmo método com a pessoa e aí depois você consegue aplicar com toda a equipe, tá? Sim, pessoal? Boa! Ó, antes da gente terminar, eu falei para quem estava aqui no começo, tá uma mensagem no chat que tá fixa lá no começo, que a Bianca do meu time fixou. É um link para quem quiser se inscrever para um diagnóstico 100% gratuito, feito online comigo, diretamente comigo, em que eu vou parar e olhar para 7 principais áreas da sua gestão. A gente vai mapear os seus desafios, ver aonde você tem melhores resultados, aonde você tem pontos cegos aí na sua gestão, para que você tenha clareza dos próximos passos que você precisa dar para acelerar a sua carreira, para se destacar dentro do hotel, para ter segurança no seu trabalho, nos seus resultados, ter mais segurança em você, né, executando essa função. Então, se alguém que estiver aqui na aula tiver interesse, clica lá no link, preenche o formulário. Eu estou selecionando alguns líderes para chamar. Eu reservo alguns horários por semana, não são muitos, tá? Então eu vou agendando por ordem de chegada de seleção mesmo, tá? Então as pessoas são selecionadas, eu vou agendando conforme a ordem que vocês chegam para mim, tá? Então se você quer ser selecionado, preenche lá e a gente entra em contato para agendar o diagnóstico com você, tá bom? Então, na próxima semana, a gente vai falar uma conversa muito direta ao ponto também, como todas as nossas conversas. A gente vai falar sobre o que fazer e o que não fazer no momento de demissão dos colaboradores, tá? Então, se você ainda não se inscreveu para participar das aulas semanais, o link também vai ficar aqui no vídeo do YouTube gravado e a gente se vê na próxima terça-feira. Ou, gente, eu não vou. Eu agora tô falando na próxima terça-feira, com essa enquete tudo lá no grupo, eu acho que o horário vai acabar migrando para 19 horas. E aí eu acho que vai ser segunda-feira, tá? Às 19 horas. Mas eu confirmo para vocês vão receber a mensagem direitinho lá no grupo, tá bom? Muito bom. Vocês gostaram da aula, gente? Ajudou vocês? Que bom, que bom. Então é isso. Muito. Então a gente se vê, acho que segunda-feira, às 7 horas da noite daí, tá bom? Foi um prazer, gente. Beijo. Tchau, tchau.